Êxodo capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor, versículo 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá o destruidor que entre nas vossas casas para o ferir. Guardai, pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, que possamos ser edificados por ela, no nome santo de Jesus. Que nada se mova, que haja reverência e que haja virtude santa ministrada neste lugar pela tua palavra. E que possamos ser tocados, que haja glória, unção e poder do teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, preste atenção. O povo de Deus está prestes a sair da escravidão. O povo de Deus está prestes a sair para uma conquista. O povo de Deus está prestes para conquistar algo novo e estarem livres de anos e anos de escravidão e angústia. E só quem conhece o que é, de fato, o que é estar preso nos vícios, preso no pecado, preso na prostituição, preso em ações malignas, preso na maldade, preso em tanta coisa maligna, sabe o que é a liberdade? A liberdade que há de fato em Cristo Jesus. E o povo estava assim, angustiado, oprimido, escravizado. Não sei se alguém já esteve escravizado, talvez não literalmente, mas escravo de alguma situação onde você não podia sair, escravo das dívidas, como falei, escravo das drogas, escravizado por alguém te subjugando, te humilhando, te pisando. Não sei se você passou por humilhação, por tribulação, por tanta coisa que nós às vezes vivemos, que só uma intervenção divina. Eu louvo a Deus pela vida do Marcelo, que está hoje aqui, graças a Deus. Marcelo, estávamos orando por você, temos visitado a sua pessoa. Glória a Deus. Está saindo de um cativeiro de doença, agora está livre. Às vezes preso por falta de saúde, preso, limitado. Hein? Marcelo, quanto vale poder caminhar na cidade, andar, dirigir, ir e vir? Meu Deus, quanto vale? Não tem preço. Quem sabe você esteve preso a alguma situação que te limitou. Assim estava o povo de Israel. E Deus decide, toma Moisés e fala assim: eu vou tirar o meu povo do Egito. E eu vou levá-lo para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Querido, essa terra, bem antes de Moisés, já tinha sido prometida para o povo de Deus, para a descendência. E falou para Abraão: eu vou dar para a tua descendência essa terra. Há promessas de Deus para você. A bênção de Deus para você estão marcadas, estão designadas. Você crê nisso? Então toma posse, porque o Senhor é fiel para fazer coisas tremendas, coisas gloriosas e coisas poderosas. Preste atenção. E Deus começa a direcionar Moisés, fala com o faraó para que ele liberte o povo saia, enfim. Faraó se endurece, não dá o braço a torcer. E Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, mandando pragas para Faraó e o Egito. Havia uma terra chamada terra de Gósen, onde estava Israel acampado, morando. Era a terra onde Israel se assentou e o povo ali construiu casas, enfim.
e fazia parte da terra do Egito. Só que Faraó se endureceu e não permitiu que Israel saísse dessa subjugação e fosse livre ao Egito. Deus disse: olha, liberta meu povo para que vá ao deserto para me celebrar culto. Ele perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? Cuidado, querido, quando você faz essa pergunta e desafia Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Porque Deus mostra quem Ele é. Amém? Faraó com arrogância perguntou: quem é Deus? E Deus mostrou quem Ele era. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Você entende isso? Então, o que acontece? Faraó desafiou a Deus. E o que aconteceu? Deus mandou 10 pragas. A número 10, Deca, em grego. E no contexto bíblico, 10 significa autoridade. 10 na Bíblia sempre vai falar lei, autoridade. Significa ordenança e subjugação. Significa o poder de quem tem autoridade. O 10 sempre vai trazer. Por isso, 10 mandamentos. Por que 10 mandamentos? Porque 10 na Bíblia sempre vai trazer ordenança, vai trazer ordem, vai trazer autoridade. E quando Deus colocou o decálogo, os 10 mandamentos, Ele está dizendo: eu sou Deus que manda. Eu sou Deus que tenho toda a autoridade. Eu sou Deus que quer governar a sua vida. Você crê nisso? E aí vai o 10, tantos números que são proféticos que não tenho tempo para explicar. Então o 10 traz autoridade. Quando o 10 é trazido para mandar pragas, 10 pragas, essas pragas, além de demonstrar a glória e a autoridade de Deus, essas pragas estavam desafiando uma crença politeísta dos egípcios, onde havia uma bancada de muitos deuses, há vários deuses, muita gente não sabe disso, mas toda vez que Deus mandou uma praga, era para desafiar um Deus. Exemplo, vou rapidinho porque não tenho tempo também. Havia um Deus chamado Api, com H, Api. Esse Deus era o Deus que protegia o rio Nilo. Inclusive, os egípcios faziam sacrifícios no rio Nilo e eles faziam oferendas no rio Nilo porque diziam: Api protege nossas águas. Se você for para Israel, você vai ver uma região muito árida. A terra é pedra, literalmente. Praticamente não existe pó porque é pedra moída. E ali em todo o Saara é só seca, mas o Egito tinha uma virtude, tinha um rio chamado Nilo, que é até hoje, e nesse rio há uma sobrevivência e uma cultura de sobrevivência muito bonita e muito bem estruturada. Por quê? Porque a terra é muito rica, só que com a água e a virtude do que é o poder do rio em si, que vem das montanhas e se forma nesse rio, o Egito ele é abastecido e se tornou de fato uma potência. Um dos fatos de se tornar uma potência é porque o rio Nilo estava ali no meio, atravessando todo o território do Egito. E eles se gabavam e falavam: a Arábia não tem, outros não tem, mas o Egito tem o rio Nilo. E há um Deus chamado Api que governava, e estátuas eram feitas ali no rio Nilo para poder serem adoradas e sacrificadas. Então eles falavam: Api governa sobre o rio Nilo, e o Egito está em vantagem porque Api é o nosso Deus que protege o rio Nilo. Mas o que aconteceu? A primeira coisa que Deus faz foi transformar o rio Nilo em sangue, e toda espécie de animais morreu. Quando Deus transformou a água em sangue do rio Nilo, Ele está dizendo: esse Api não está com nada. Quem está entendendo isso? Cadê o Api que protege vocês? Outro Deus chamado Ecte. Ecte, ele tinha literalmente uma cabeça de rã e corpo de humano e uma cabeça de rã. E ele protegia, porque de fato, como havia muita proliferação de espécies, uma delas eram as rãs, e de cada certo tempo as rãs subiam para o Egito. Só que eles faziam oferendas ao deus Ecte, e o Ecte protegia Israel das pragas. E nunca subiam as rãs para o Egito. Era algo para descer até o rio Nilo, não era simplesmente metro, era 1 quilômetro muitas das vezes, onde havia pradarias, onde havia semeadura, onde havia a cultura do semear, do plantar, a agricultura em si. Conclusão: só que quando Deus dá um comando, agora me diga, como se dá um comando para rã? Alguém já falou com um sapo alguma vez?
Tem algumas princesas aí falando com o sapo. Mas olha, preste atenção. Olha, preste atenção, em nome de Jesus. Falar para um sapo, ei, suba todo mundo em massa para o Egito. Todos os sapos de Assans obedecem e vão para cima. E sobem lá em massa e entram. Sabe o que Deus está falando? Esse Deus Ect não está com nada. Cadê a vigilância? Cadê o seguro que vocês têm? Cadê o alarme que não foi acionado? Mênfis era protetor do gado. Diz, o nosso gado é melhor. De fato, as pradarias e as pastagens produzidas pela terra do Nilo eram as melhores. Os melhores bois, a melhor picanha era do Egito. Os melhores zebus, os melhores búfalos eram do Egito. A melhor carne. Outro dia estava de jejum aqui e teve uma reunião e vieram meu irmão de São Paulo e trouxeram uma carne. Eu estava em oração, em jejum, e meu irmão trouxeram uma picanha que eu há anos não via. Eu, pessoalmente, há anos não vi essa carne. E falou, apóstolo, o senhor conhece essa carne? Sim, já vi essa carne, já vi. A picanha maturata, é uma carne assim que tem, é um negócio, dá vontade de falar a língua estranha, é um negócio sobrenatural. Eu falei, meu Deus, justo quando eu estou em jejum, traz essa picanha, e trouxeram um contrafilé, e um contrafilé é diferenciado porque tem uns nódulos de gordura dentro. E ele foi cortando, falou, o senhor não vai comer? Eu falei, não, estou de jejum. E foi cortando, e eu comecei a passar mal, eu tive que sair de lá, e começou a rolar o churrasco, e eu atendendo os pastores que estão aqui, atendendo todo mundo, os líderes que estavam, apóstolo Fábio Abud, eu confesso que quase fiquei endemoniado. Era assim mais ou menos a carne do Egito, era uma carne de primeira. O gado era protegido por Mênfis. Mênfis estava protegendo o gado. Mênfis, mas sabe o que acontece? Deus manda Saraiva e mata o gado, mata todo mundo, arrasa e diz, cadê Mênfis? Esse Mênfis não está com nada. Ra, diga comigo, Ra. Ra era o Deus Sol. O Deus Sol protegia, eles diziam. Ele sai na hora certa, nós sacrificamos para ele se esconde na hora certa. O horário do Egito é o horário crucial. O Egito tem terra boa, mas também tem um sol que nos dá a bênção. Inclusive, os filhos de Faraó eram filhos de Ra. Inclusive, Faraó também era filho de Ra. Eram descendência de Ra. E quando Deus vem e escurece tudo, há um blackout, querido, há um blackout, não havia, ninguém enxergava uma palma. Durante o dia, blackout, cadê o sol? Desapareceu. Cadê Ra que protege? Ele está dizendo, eu sou que fez o sol, a terra, o mar, as estrelas, a lua. Cadê o Deus Ra? Cadê a entidade Ra que protege vocês? Desapareceu. Só que na terra de Goze havia alegria, havia bênção, havia abundância, havia glória, havia poder. Quem entende isso na glória a Deus? Beelzebu, que depois passou a ser um deus babilônio e coroado na Babilônia, Beelzebu era chamado de o senhor das moscas. E de fato, Beelzebu, porque de fato, naquele deserto há muita mosca. Se você está comendo, tive essa experiência, por exemplo, nós estávamos comendo romã ali no deserto da Jordânia, e comendo romã, e você come romã, mas você tem que comer rápido, porque rapidamente vem mosca, muita mosca. Muita mosca. Facilmente uma pessoa começa a ser desidratada e as moscas percebem isso e as moscas já começam a vir. Ou seja, a própria desidratação atrai mosca. O corpo começa a exalar que ele entra em desidratação e as moscas vêm, de fato, começam a entrar pela boca, pelos ouvidos e a pessoa morre. Conclusão. Havia muita mosca, só que o Egito tinha uma vantagem. Porque é uma geografia onde há ventos que protegem de bando de moscas e de pragas. E havia um Deus chamado Beelzebu que eles adoravam e sacrificavam. Esse Beelzebu protegia. Mas o que acontece? Moisés se manifesta com a autoridade do Senhor. E vem moscas, e vem uma praga de moscas e toma todo o Egito. As moscas estão tomando conta. E Deus está perguntando, cadê o Beelzebu que protege vocês? E aí vai Serafis. Quem é Serafis? Era o Deus dos ares. É o Deus que governava os ares. É o rei das potestades dos ares. Olha como eles reconheciam os Serafis. Os Serafis era o Deus que governava os ares, os ventos. E o que acontece? Diz que Moisés clamou ao Senhor e o vento trouxe gafanhotos. Cadê Serafis? Cadê a segurança de vocês? Que deixa entrar. E veio praga de gafanhoto e devorou tudo.
devorou a colheita, devorou o trigo, devorou as pastagens, devorou as frutas, os gafanhotos vieram em massa, enfim. Todas as pragas foram uma desbancada dos deuses egípcios. E por último, quando vem a morte dos primogênitos, os próprios faraós diziam que eles eram deuses, filhos de Ra, e os seus filhos eram consagrados a Ra. Os primogênitos, no caso, o Jonatas, se eu fosse faraó, seria um consagrado a Ra. E o faraó dizia, os primogênitos são os que vão dar sequência sacerdotal de adoração ao nosso Deus. E o que acontece com esse povo chamado Egito? Todos os primogênitos eram consagrados a essa entidade. E Deus disse, a partir de agora, já que o faraó endureceu o coração, o anjo da morte vai passar à noite e vai matar todos os primogênitos. E ele previne o povo de Israel, porque Deus sempre está prevenindo o seu povo. E diz assim, vocês vão fazer o seguinte, como está escrito aqui, vocês vão sacrificar um cordeiro, vão imolar um cordeiro. Aí começa essa instituição do que é a Páscoa e o ritual de derramamento de sangue. Amém? E vocês vão pegar isopo, é um raminho de uma planta. O isopo, para quem não sabe, é a planta que a mulher usava para fazer sabão. Muita gente não sabe que não existia antigamente Omo Progress, nem qualquer tipo de detergente. Então, quando alguém queria lavar roupa e queria água ensaboada para se lavar, ou para tomar banho, shampoo, ou para fazer alguma coisa para lavar roupa, pegava isopo, se cortava o isopo, se deixava de molho em água num tambor, ou numa bacia de barro, e ficava ali de molho. Ficava algum tempo de molho, quando a mulher enfiava a mão novamente, essa água estava igual o sabão, e esse sabão servia para limpar. Por isso Davi fala, pequei contra ti, limpa-me com isopo, porque o isopo tira todo tipo de mancha da roupa e do próprio corpo, e era usado até como shampoo, e depois a pessoa se enxaguava. Então o isopo é símbolo de limpeza espiritual. Quando se pega o isopo, e depois mais para frente no culto israelita, no culto judaico, o isopo é usado para jogar sangue e espargir ao povo. O isopo é colocado no sacrifício. Por quê? Porque é o poder de limpeza. Quando Cristo entra na sua vida, há um poder de limpeza. Querido, nestes dias Deus vai estar limpando esta nação. O poder do isopo vai estar varrendo esta nação em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. E o sangue, por quê? Porque o sangue era demandado como expiação. Como expiação. Olha o que acontecia no Egito. Eu precisei estudar um pouquinho dessa cultura para poder explicar algo para você. Por que justamente na porta? Em primeiro lugar, nos dintéis da porta, em cima e nos dois lados, porque juntando esses 3 pontos se forma literalmente uma cruz, igual no tabernáculo. Quando você vê a bacia, você vê o altar do sacrifício, você vê de um lado o candelabro, do outro lado você vê a mesa dos pães, e lá na frente você vai ver o incensário, e lá na frente a Arca da Aliança. Você junta todos os pontos, dá uma cruz certinho. O tabernáculo é a cruz. A marca do sangue simboliza uma cruz. Uma cruz. Esse sinal não deve ser feito hoje em dia ritualmente. Esse sinal deve estar impregnado em nosso coração. Eu não preciso me benzer com a cruz, mas eu preciso ser lavado com o sangue que emana lá da cruz, em nome de Jesus. Mas vou lhe explicar por que nas portas. Porque os egípcios, e você vai ter que ter muito cuidado quando você for para Jerusalém, porque é um mercado árabe, onde há muitos egípcios também, e você vai comprar souvenir. Inclusive os guias turísticos nos mostram isso, nos falam, cuidado, esse souvenir não compra. E há umas mãozinhas desse jeito, não sei se alguém viu essa mãozinha, desse jeito, na cabala. E essa mãozinha vem oriunda da cultura egípcia. Uma mãozinha que tem o olho na mão. Quem já viu essa mãozinha? E essa mãozinha é lembrança de Jerusalém. E eles mandam essa mãozinha. Inclusive, o guia turístico falou assim, não comprem essa mãozinha. E esse sinal, e esse aqui, são vários símbolos egípcios que são introduzidos dentro dos souvenirs judaicos. E há souvenirs que você não pode comprar, porque são sinais de pactuação. E nós não concordamos com isso. Bom, essa mãozinha é antiga, vem lá do Egito. E essa mão, quem era pai de família era considerado um sacerdote da família. E cada família
tinha uma entidade, se era Api, se era Ex, se era Mênfis, se era Ra, se era Beelzebul, se era Seraf, todos os deuses do Egito eram muitos, só que quando eu me casava com a minha esposa, e eu contraía matrimônio, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que consagrar minha família a uma entidade. Vamos supor, Inácio vinha me visitar, ele tinha uma entidade que protegia e guardava ele. E eu tinha uma entidade que protegia a minha família. Então, o que ele fazia? Nos dintéis da porta, nos umbrais da porta, ele colocava uma mão em cima, uma mão do lado e outra mão do outro lado, ou seja, em cima, na esquerda e na direita. E essa mão, havia uma consagração para uma entidade, e se colocava o nome da entidade. Se eu decidia, por exemplo, que Ecte fosse meu governador e a entidade que iria proteger a minha família, a primeira coisa que alguém que me visitava tinha que fazer é o seguinte: a primeira coisa era, havia uma canaleta na porta, onde se fazia um sacrifício. Se Inácio vinha me visitar, entrava na minha casa, entrava em jogo o quê? O poder da entidade que protegia a família dele e o poder da família minha. Então, eram novos territórios, era um novo território. Quando ele vinha, se ele dizia: Natanael, esse Ecte é de nada, eu sirvo a Api, e esse Ecte não está com nada, é um Deus fraquinho, o meu Deus Ecte é maior. E ele entrava na minha casa, e ele, para dizer, não estou nem aí com a entidade que protege, porque a minha é melhor, ele pulava a canaleta, literalmente, pulava a canaleta, e não fazia sacrifício algum. E muitas das vezes, quando havia divergência, ele pulava a canaleta e ele desmerecia essa entidade. E muitas vezes, quando ia embora, ele falava: não posso fazer muita coisa na sua casa, porque a entidade da sua casa não se identificou com a minha, e não havia comunhão. E muitas vezes não faziam negócios, muitas famílias não permitiam casamentos, porque as entidades não. É por isso que surge a ideia de um santo. O santo não foi com a minha cara, o santo dele. Esse costume vem desde o Egito. É uma entidade dizer: o santo dele não foi com a minha cara. Quem já lidou com alguém que o santo da pessoa não foi com a sua cara? Tem vários aqui, olha aí, que já passaram por isso. Na verdade, isso é mais profundo do que nós podemos dizer, mas preste atenção. Eu desmerecia. Agora, se eu descobria, eu vou na casa de Inácio e entro lá e eu vejo que o Api está fazendo mais coisas por ele, o que eu fazia? Eu reconhecia, eu abri mão do Exe, dessa identidade, e eu falava: eu vou fazer um sacrifício na sua casa, e na porta se fazia um sacrifício, se derramava sangue, e se pegava sangue, e se colocava a mão na mão, e eu tomava, essa pessoa tomava essa, entre aspas, virtude dessa entidade, e eu entrava na casa, comia, jantava, comungava, visitava, fazia pactuação, se a gente ia fazer um negócio, fazia um negócio junto, se, enfim, ia algum tipo de relacionamento no que se interagir ou interação, pronto. E eu assumia a entidade dele e falava: minha identidade na verdade não está com nada, eu aceito a tua entidade que está mais forte. Eu estou vendo uma Mercedes na tua garagem, eu tenho um Fusquinha, eu estou vendo que você está, pronto, eu quero sua entidade, que ela me proteja. Aí eu assumia isso, fazia-se um sacrifício. Amém? Então preste atenção. Somente alguém que reconhecia. Vamos supor que eu entrava na casa de alguém e eu dizia: essa entidade não está com nada, não quero nada, não dá para negociar, não dá para se interagir, não tem problema. Eu pulava essa canaleta e às vezes nem entrava na casa, desfazia, e não tinha autoridade para entrar na casa e fazer qualquer coisa. Eu falava: sabe, não podemos dialogar, sabe que segue teu rumo, tua entidade, eu com a minha, e acabou. Conclusão: Jesus agora é o símbolo desse cordeiro que é imolado. Um cordeiro é imolado, que simboliza Jesus. E esse sangue diz: passem nos umbrais da porta. Quem está entendendo? Porque vai vir a última praga. Qual é a 10ª praga? Vai vir o anjo da morte que vai matar os primogênitos. E até os primogênitos dos animais vão morrer nessa noite. Imagine a ordenança dessa potestade que veio. Muitos dizem que foi um anjo, outros dizem que foi uma potestade, não sei, mas veio por ordenança, porque ele era diz aqui claramente, virá o destruidor. O destruidor virá. Imagine a cena. Naquela noite havia silêncio.
talvez estava soprando o vento, havia escuridão na noite, e os israelitas já tinham nas suas casas: não saiam dentro da casa, e se protejam com sangue, se protejam com sangue. O anjo vai passar. O anjo ia passando, e quando foi passando, vinha. Ele ia na porta de um Egito, e ele olhava: sacrifício a Ape já foi derrotado, já foi desmoralizado. O anjo entrava e matava o primogênito. E em outra casa, Ecte, e via a consagração de Ecte, ele entrava e falava: Ecte já foi desmoralizado, ele não conseguiu que as rãs estivessem protegidas, o Egito estivesse protegido das rãs, não está com nada, pode entrar, entrava e matava. Cadê essa casa? É Mênfis. Quem é Mênfis? Aquele que protege o gado já morreu, o gado já era, já acabou, essa entidade não está com nada. Em outra entidade estava, a outra porta de casa estava Ra, o protetor, o sol foi desmoralizado, ele se escureceu por comando do Deus Todo-Poderoso. O anjo entrava, a potestade entrava e matava o primogênito, mas quando chegou na porta dos israelitas, ele foi entrar com tudo, com a espada, e quem que ele viu? Sangue do Cordeiro. A casa estava dizendo: aqui tu não entra, porque essa casa foi consagrada ao Cordeiro imolado que venceu. Quem dá glória a Deus por isso, exalte o nome do Senhor. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Aqui ninguém entra. Diga para alguém: aqui Satanás não entra. Diga. Agora diga com vontade: aqui não vai entrar Satanás. Por quê? Porque aqui tem sangue do Cordeiro. E eu vou falar: a tua casa tem sangue do Cordeiro, a tua família tem sangue do Cordeiro, o Brasil tem sangue do Cordeiro, São Vicente está lavada no sangue do Cordeiro. Há poder no sangue do Cordeiro. Só quem crê nisso, exalte e glorifique o nome do Senhor. É o que nós precisamos estar sempre colocando na porta de casa sangue, trazendo a essência de um sacrifício, numa aliança. Eu me alegrei hoje de manhã, pessoas me procurando, em torno de umas 10 pessoas. Nós não tomamos esse mês o cálice e o pão, e eu ofereci o pão e o cálice. Por quê? Porque eu estou vendo que quem tem de fato interesse nisso, numa pactuação, e dizer: Senhor, eu quero reivindicar uma aliança, eu quero que o sangue esteja na porta da minha casa, eu quero lembrar, através desse cálice, de que de fato o Senhor morreu por mim, de que minha família está protegida. Eu quero lembrar sempre de que minha família está embaixo de bênção, e o devorador, o maligno, o salteador, a praga não vai entrar na minha casa. Eu quero lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados, que Jesus me purifica de todo o mal, em nome do Senhor, e praga nenhuma chegará à minha tenda. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque nós precisamos lembrar que é um sangue que me protege. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Há uma necessidade de hoje em dia clamarmos o sangue do Cordeiro, e esse Cordeiro está aqui para limpar, para purificar, e nós profetizamos isso para a glória do Senhor. Preste atenção. Quando alguém se protege com sangue, sabe o que nós estamos trazendo? Entre tantas coisas, nós estamos trazendo expiação, mas nós estamos trazendo justificação. Sabe o que é justificação? A justiça de Deus se alcança. Diga comigo: justiça. Quando há derramamento de sangue, é porque a justiça de Deus se manifesta, o sacrifício se manifesta, e aí vai. Nós precisamos entender isso. Um ungido de Deus precisa entender o que é justiça. Quando nós clamamos o sangue de Jesus tem poder, nós estamos clamando por um julgamento, por um juízo justo. Quem está entendendo isso? Eu preciso entender isso. Clamar, quando há sacrifício, quando eu vivo a essência do sacrifício de Cristo. Paulo fala muito do seu sacrifício. Do seu sacrifício, e apresenta a vida dele como sacrifício vivo. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, um holocausto vivo diante do Senhor. Ele diz ainda: eu estou crucificado juntamente com Cristo na cruz.
Eu sou também, faço parte do sacrifício. Sabe o que significa isso? Eu quero viver a justiça de Deus. Eu quero trazer a justiça dentro da minha casa. Cuidado quando você se torna um relapso em relação a entender a glória desta justiça. Cuidado quando você e eu nos tornamos relapsos em relação à justiça. E o que é injustiça? É não fazer o que é correto. Saber que eu estou errando e não me arrepender. E não me converter. E não tomar uma atitude e falar, não, isso está errado, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Quando eu trago o sangue do Cordeiro, eu estou trazendo a glória dessa justiça. E quando eu atuo, um pai de família, uma mãe de família, alguém dentro de casa, traz a justiça para dentro de casa, ela está dizendo, ei, o sangue de Cristo me protege de todo o mal. Aliás, como está a tua família? Como sacerdote, que legado você está deixando? Como sacerdote, que exemplo você está deixando para os seus filhos? Qual é o legado que você está deixando para a sua família? Você é sacerdote. Em tudo que eu faço, eu tento deixar um legado de coisa certeira e eficaz. É bênção. E Deus vai te cobrar disso, porque Deus te deu autonomia e glória e um desígnio glorioso e propósitos na tua vida. Eu estava falando aqui de manhã, Deus não vai te cobrar por você não ser Elias e descer fogo do céu, porque você não fez descer o fogo do céu. Deus não vai te cobrar por você ser Moisés, por você não ser Moisés e não abrir o mar vermelho. Deus não vai te cobrar isso. Deus não vai te cobrar por você não ser Davi e não derrubar o gigante. Deus vai te cobrar por você não ser você. Vou falar de novo. Deus vai te cobrar por você não ser você. Porque é um desígnio de Deus para a sua vida. Acho que você não está entendendo. Há um desígnio de Deus para a sua vida. Há propósito de Deus para a sua família. E você é responsável disso. Só que eu tenho que estar protegido. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser modelo. O pai de família tinha que pegar sangue e colocar aqui nessa porta. Não entra coisa maligna. Acabou. Tchum. E eu estou protegido. E minha esposa está protegida. E meus filhos estão protegidos. E minhas finanças estão protegidas. E meu cachorro está protegido. E meu totó está protegido. E meu gato está protegido. E meu gato está protegido. Tudo que eu tenho está embaixo de bênção. Quem crê nisso? Mas para isso eu tenho que atuar e me mover por justiça. Há uma unção. E o ungido tem 3 virtudes. Aliás, tem 3 perfis dentro da Bíblia. 3 perfis do ungido. Nós sabemos que o ungido é portador de unção. Primeiro é o sacerdote, é o profeta e o rei. Esses 3 personagens eram chamados de ungido. Diga comigo, o ungido. Ou era sacerdote, chamado ungido do Senhor. Profeta era chamado de ungido do Senhor. E o rei era chamado ungido do Senhor. 3 pessoas eram chamadas de ungido. Era sacerdote, profeta e rei. O primeiro ungido era o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote levava a dimensão do sacrifício. Diga comigo, sacrifício. O profeta trazia a revelação de Deus. Diga comigo, revelação. E o rei trazia justiça. Quem entendeu esse mistério? 3 coisas que precisam estar na nossa vida: sacrifício, revelação e justiça. Quem vive nessa tríade, nessa trilogia, vai conquistar muito. Diga comigo, sacrifício, revelação e justiça. Tem muita gente que já lhe foi revelado, só que ele não é justo. E diz que o justo viverá pela fé. E é necessário viver justiça. Preste atenção. O sacerdote leva ao campo do sacrifício, que isso leva à comunhão. Quando houve sacrifício do sangue, o sacerdote dentro da casa está dizendo: aqui tem uma casa com comunhão. Aqui tem uma casa que comunga. E você e eu precisamos de comunhão. Diga para a pessoa do lado, precisamos estar em comunhão. Você está em comunhão com alguém? Está vivendo a comunhão? Vivencia a comunhão? Você precisa viver em comunhão. Quem dá glória a Deus pela comunhão? Eu preciso comungar. Eu preciso estar comungando. Eu preciso entender isto. Ser um promotor de sacrifício. Porque o sacrifício dizia, nós estamos em comunhão. Por isso Jesus fala assim, que ele seja um. Eu morro,
eu me sacrifico. Eu vou entregar a minha vida. Mas eu vou te pedir uma coisa, Pai. Que eles sejam um. Que eles vivam em comunhão. Que vivam a excelência da comunhão. Você está vivendo isso? Vive a comunhão com alguém? Tem comunhão em Cristo? Segunda coisa, profeta, revelação. A revelação traz a vontade de Deus. Toda vez que há revelação, eu sei a vontade do Pai. Por que eu não sei a vontade de Deus? Porque me falta a revelação. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei que às vezes se torna duro fazer a vontade de Deus. Muita gente perdeu a cabeça por fazer a vontade do Senhor. Muita gente foi apedrejada por fazer a vontade do Senhor. Queridos, fazer a vontade, vou falar um segredo para você. Fazer a vontade do Senhor, às vezes, vou falar até às vezes, a gente arruma uma meia dúzia de inimigos. Não olhe para mim com essa cara. A gente arruma uma meia dúzia de inimigos. Mas, olha, a prova que é, de fato, revelação, é porque alguém não vai te entender. Primeira coisa, não vai compreender humanamente. Segunda coisa, alguém vai se opor a você. Só que a virtude da revelação é uma convicção em felicidade. E saber que você está sendo revelado por Deus. E é Deus que te comissionou. É Deus que me chamou. Ninguém precisa me empurrar para orar. Ninguém precisa me empurrar para estar presente. Ninguém precisa me empurrar para ir para o monte. Sabe por quê? Porque eu vivo por revelação. Ninguém precisa me andar vigiando para eu não olhar coisa feia na internet. Ninguém precisa ficar me cobrando coisas. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que vive por revelação. Preciso saber a vontade de Deus na minha vida. Se alguém não te entende, problema de quem não entende, mas eu tenho revelação. Preciso viver esta revelação. O que está faltando para a igreja nos dias de hoje é revelação. Viva a revelação, sabe por quê? Porque quando vem a revelação, você vai saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Viva a revelação. Querido, eu não preciso dar explicações para ninguém, sabe por quê? Porque vivo revelação. Há um Deus que me comissionou, há um Deus, talvez não seja a tua chamada, mas existe uma chamada, existe uma revelação, e essa revelação é o que me promove, é o que me faz entender. Talvez nós não entendamos alguém que está indo para a China e está largando tudo, mas é a revelação dele. Talvez um grande empresário está indo para a Índia, e você diga, coitado, está indo para a Índia. Coitado nada, é a revelação dele, de Deus para ele, e ele vai cumpri-la. Alguém que talvez está indo para o país muçulmano, sabe para quê? Para ser perseguido e torturado, e você diz, coitado. Coitado nada, é a revelação e é a vontade de Deus para ele. A pergunta é, qual é a revelação de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para você? O profeta trazia a revelação. Terceiro, diga comigo, rei. Rei traz justiça. O que é justo? Deus não dará colheitas ruins para semeaduras boas. E Deus não dá colheitas boas para semeaduras ruins. Não. Nada do que acontece a você é por um acaso. Quem compreende isso? Nada. Desde o mais mal e desde o melhor. Desde o pior que possa lhe acontecer, até o melhor. Tudo está num desígnio e autoridade do Senhor. Isso chama-se justiça? Quem compreende isso? Não posso dizer por que me aconteceu isso, não. Tenha certeza que você sabe, no subconsciente, por que isso está te acontecendo. Quem compreende isso? Por que Deus permitiu isso? Você sabe. Você sabe. E se você me perguntar, eu vou lhe falar, isso está acontecendo, sabe por quê? Por isso. E se eu perguntar, alguém vai me falar. Te garanto que alguém vai me falar. Natanael, é por causa disso. Olha isso aqui, tenha certeza. Isso é justiça. O rei traz justiça. O ungido rei tem que trazer
a monarquia da justiça, a autoridade da justiça, o governo da justiça. Um rei injusto é abominável diante do Senhor. Só que a justiça, sabe o que me dá? Diga comigo, conquista de territórios. Olha só, sacrifício me leva à comunhão, revelação me leva à vontade de Deus, e a justiça me leva à conquista de territórios. Sabe o que está faltando hoje em dia na igreja? Justamente isso, comunhão, entender a quem está servindo, quem o chamou, a glória de sermos uma igreja em unidade. Não estou falando só dessa congregação, a igreja em unidade. Eu estou vendo nessas eleições como a igreja se uniu, de uma certa forma a igreja se uniu, e como a igreja de fato está falando uma mesma língua. Está na hora da igreja acordar. Eu estava na aula ali em São Paulo e o apóstolo Fábio Abud disse: nós louvamos a Deus, porque houve um profeta, disse, me apontou, que no começo do ano, muitos o criticaram porque estava em jejum no monte. E ele falou, está vindo algo, e vai vir guerra, e vai vir luta, e vai vir dificuldade, é necessário orar. E muitos não entendiam. E eu, inclusive, aconselhei muitas vezes para ele parar de fazer isso. E ele não parou, e continuou. E hoje eu entendo que nós temos, hoje em dia, um conteúdo, porque homens, em vários lugares do Brasil e no mundo, foram tomados nessa unção, desde antes começaram a clamar, a jejuar, a buscar, porque sabiam da gravidade e da seriedade do que viria para esses dias. Nós precisamos entender que é necessário ter sacrifício para a comunhão, entender a vontade do Senhor. Comunhão com Deus, revelação para fazer a vontade de Deus e justiça. Aonde eu quero chegar com isso aqui? Que uma pessoa que entende como sacerdote ungido que há sacrifício, eu trago a comunhão. Como profeta, eu trago a revelação e a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Que o povo saísse da escravidão e fosse para a terra prometida. Eu vou lhe falar uma coisa. A revelação de Deus está vindo para esta terra brasileira. Está vindo algo tão glorioso. Eu tive uma visão, tive algumas visões lá em cima do morro e eu vi, gente, vou até colocar os óculos para te olhar bem. Olha, eu vi muita gente aqui próspera. Próspera de verdade, preste atenção. Na crise, eu sempre falo isso, mas recalco hoje. Na crise, o dinheiro todo mundo diz que desaparece. E você escutou essa frase, o dinheiro desapareceu, o dinheiro desapareceu, o dinheiro desapareceu. Isso não é verdade, porque eu lhe pergunto, uma nota de R$100, se você deixa ela no quintal aqui, ou no seu quintal, no lugar de confiança, não na rua, lógico, ela evapora? Dinheiro evapora? Moeda de R$1 evapora? Então, dinheiro não desaparece, a não ser que você deixe ela na rua, ele desaparece mesmo, porque alguém vai pegar. Mas dinheiro não evapora, diga, dinheiro não evapora. O dinheiro, ele se transfere. Dinheiro, ele viaja. E preste atenção. A palavra de Deus, quando veio para Israel, ele lhes disse, saiam, eu tenho uma revelação para vocês. Há uma terra de promissão lhes aguardando. Quem entende esse mistério? Algo grande. Então, o que acontece? O povo precisava sair da escravidão e tomar posse da terra. Em 40 dias já estavam lá. Preste atenção, e o que acontece? Quando a glória do Senhor se manifesta, o povo obedece a palavra, obedece o desígnio, e o que acontece? Eles começam a ir até os egípcios e falam assim, ei, vão até as casas antes de saírem, olha que mistério. Ô dona egípcia, o que você quer, ô judeu? Me dê todo o ouro que você tem em casa, as joias preciosas e tudo mais. Diga, poder de transferência. Quem é capaz de atender alguém na porta que ele diga, por favor, todo o dinheiro que você tem em casa me traga aqui. Eu quero todo o dinheiro. E o povo foi, creio eu, com uma sacola, passando uma sacolinha em cada casa de egípcio. O que está acontecendo? Nós estamos indo embora do Egito, estamos indo para a terra prometida. Por favor, tragam aqui todos os anéis, os colares, está lá escrito, tragam tudo, poder de transferência. E todos saíram carregando ouro, e os egípcios obedeceram e entregaram todo o ouro para Israel. Vou falar de novo, nessa crise o dinheiro não evaporou, o dinheiro foi transferido. E tem muito dinheiro que está nas regiões celestiais viajando, procurando um novo endereço. Está procurando uma nova casa para morar.
está vindo tanta prosperidade para o seu povo, acho que você não está entendendo. Tem dinheiro que está procurando endereço, para onde está indo, só Deus sabe. Quem recebe em nome de Jesus, receba com autoridade. Quem viu uma porta de um comércio fechado porque falia? Eu vi muitas, não sei você, mas eu vi muita. O dinheiro que circulava nessa loja, ela não evaporou, esse dinheiro não evaporou. Ele foi transferido para algum lugar. Aonde está? Está procurando um novo endereço. Preste atenção, tem uma palavra em Isaías que diz assim. Por isso o povo teve que atender à palavra de Deus e à ordenança do Senhor. Por isso é a profecia. Diz a palavra do Senhor. A minha palavra está em Isaías. A minha palavra não voltará vazia. Preste atenção nisso aí. Quem lembra de estar escrito isso aí? Isaías 55, 65. Procurei. Não voltará vazia. Não voltará vazia. Alguém acha para mim? Diz, porque, como desce a chuva, achei Isaías 55. Versículo 11 diz: assim será que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Preste atenção nessa palavra, por favor. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Preste atenção, sabe quando uma palavra, quem está escutando uma palavra agora? Então a palavra vai vir na sua vida. E muitas palavras têm um endereço, que é você. Mas o Senhor está falando, eu não me conformo. Quando eu libero uma palavra, Isaías 55, 11 diz assim, quando eu libero uma palavra para você, e essa palavra, não admito que ela volte vazia. Exemplo, se Deus está mandando uma palavra para o William, está mandando uma palavra para o Inácio, está mandando uma palavra para o Wagner, está mandando uma palavra para o Reinaldo, está mandando uma palavra para a Maria, está mandando uma palavra para o Júnior, está mandando uma palavra, é a palavra direcionada a você. Ela vem e ela vai germinar. E ela pode demorar muito tempo, só que Deus não aceita essa palavra, porque ela vem e ela tem que voltar para Deus. Toda palavra vem e tem que voltar para Deus. Só que Deus diz, eu não aceito que essa palavra venha até você e volte vazia. Vai ter que trazer uma colheita, tá? Até que cumpra o propósito. Ou seja, para ali talvez tenha uma palavra e está demorando 10 anos. E o Senhor diz, não vai voltar. Não aceito essa palavra vazia. Não aceito essa palavra vazia. Essa palavra quer voltar para Deus. Não aceito. Até que se cumpra, até que a Aline entenda que essa palavra vai germinar, entenda e receba essa palavra. E essa palavra crie a unção profética da vontade, da revelação. E ela colhe o que Deus prometeu. Quando isso se cumpra, essa palavra volta para Deus, carregando a autoridade da promessa. E o Senhor diz, ei, eu não vou descansar. Eu tenho mandado palavra para o meu povo, mas não quero palavra de volta vazia. Essa palavra vai cumprir o seu propósito. Acho que você não entendeu. Essa palavra vai cumprir o seu propósito. Betinha, essa palavra, casamento, casa, carro, bem, não volta vazia. Vai ter que cumprir. Quem recebe isso? Aplaude se você entende. Toma posse. Então há uma palavra liberada para você, só que diz, não vai voltar. Meu avô ficou separado da minha avó 30 anos. Quando ele se converteu, ele disse, vai devolver minha família, vai devolver minha família, vai devolver minha família. Está aí meu pai. Chamaram ele de louco e meus filhos vão se converter. Meu avô pregou para o meu pai se converteu, aceitou Jesus, a família foi abençoada. Foi ungido missionário, pastor. E minha avó ainda não perdoava, minha avó não perdoava meu avô. E no ano de 72, no ano que eu nasci, minha avó se entrega a Jesus depois de tantos anos e perdoa meu avô. Quando alguém vinha falar, irmão Solis, deixa para lá, muitos anos de separação. Eu falava, está repreendido Satanás. Deus vai me devolver a minha esposa. Meu avô tinha uma voz rouca assim, e tinha uma barba branca assim, cara de doido profeta. Era meu avô, profeta. 30 anos de separação, Deus devolve a esposa e moraram mais 20 anos juntos. Quem dá glória ao Senhor? Quem crê nisso?
Há palavras de Deus liberadas para você. Tem gente assim, mas tem gente que recebe. Há a palavra de Deus para a sua vida. Há a palavra de Deus para a sua vida. E vão voltar trazendo colheita. Se prepare, porque até o final do ano, Deus vai te dar um sinal de que algo novo está chegando. Eu profetizo isso e declaro isso. Terceiro, rei é justiça. Ungido é justiça. Quando trouxe a porta pintada com sangue, está trazendo justiça. Eles não podiam ter saído sem marcar a porta para que o anjo não entrasse, mas com essa unção estariam entrando na justiça. E justiça é rei, conquista de território. Diga comigo, conquista de território. Agora eles saem do Egito para conquistar a terra. Quem estava na terra? Diz que estava os cananeus, os heveus, os heteus, os ferezeus, amorreus, corintianeus. Tudo que era né? Estavam tudo lá morando. O que acontece? Acho que Josué deve ter falado já na época de Josué: Senhor, olha, tanta gente, eles são gigantes. O que nós vamos fazer? Tomem posse da terra, avancem. Mas como, Senhor? Olha, vocês sacrificaram? Sim. Vocês estão em comunhão? Sim. Vocês estão na unção de sacerdócio? Vocês são profetas? Sim. Vocês têm revelação? Sim. Deus mostrou isso para vocês? Sim. É a vontade de Deus? Sim. Justiça, autoridade de rei sobre vocês? Sim. Estão na justiça? Sim. Estão fazendo o que é justo? Sim. Então, tomem posse, conquista de território. Sabe por quê? Porque eu não posso nunca, mesmo que eu tenha promessa, porque muita gente tem revelação e tem promessa, mas não tem justiça. Preste atenção. Tem muita gente que tem promessa e tem revelação, mas não tem justiça. Os seus atos não são justos. E Deus lhe disse: não. O cartório não te dá autorização para você tomar conquista da terra. Sabe por quê? Porque para você tomar conquista de território, você precisa de uma ordem de despejo. E só o juiz pode te dar. Quem está entendendo? Sabe o que Josué teve que fazer? Trazer a justiça e falar assim: Pai, como que nós vamos expelir? Eu sou o juiz, eu sou o rei dos reis, e eu estou te dando agora um carimbo de ordem de despejo. Diga comigo, ordem de despejo. Sabe que Josué recebeu, na verdade, uma ordem de despejo. E chegou em Canaã e disse: ei, olha a justiça. Ordem de despejo. Cananeus, façam as suas malas. Sabe que Deus vai começar a dar para a igreja nesses dias, para a sua vida, para a sua família, se você crê? Territórios, diga comigo, territórios. Deus vai começar a dar ordem de despejo para o inimigo. Ei, tem gente que vai chegar hoje no seu bairro e vai falar: Satanás, eu estou com a ordem judicialmente. O juiz dos juízes está aqui e ele está mandando você sair. Você vai passar naquela boca de tráfego e em nome do Senhor. Tem gente aqui que vai acontecer isso e vai com a autoridade do Senhor. Ordem de despejo. Ei, territórios espirituais onde o diabo está pintando e bordando na sua vida. Ei, as finanças são território a conquistar. Talvez a sua saúde é um território a conquistar. Quem sabe sua família é um território a conquistar. Você vai falar para toda a tua parentela: ei, Satanás, eu tenho ordem de justiça, eu tenho ordem judicial, e todo mundo tem que fazer as malas e sair fora. Quem vai dar essa ordem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grite comigo: ordem de despejo. Eu estou vendo aqui gente tomando posse dessa palavra. Vai começar a ter ordem de despejo da autoridade da justiça do Senhor. E vai começar a desalojar território. O Senhor vai te dar para você tomar conta do teu bairro, da tua casa, da tua família. Tem gente que vai entrar no banco com ordem de despejo: sai daqui, Satanás, porque o povo de Deus vai tomar conta das finanças. O povo de Deus vai assumir posturas sobrenaturais. Eu creio nisso em nome do Senhor. Se você crê, aplaude esse Deus Todo-Poderoso. Você vai avançar e você vai receber autoridade. O povo sacrificou e disse: chega, acabou. Não queremos mais ser escravos. Não queremos mais ser pessoas subjugadas. Queremos algo novo. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu preciso ver nesse novo tempo um novo perfil dessa igreja. E esse novo perfil é gente que tenha pelo menos 3 coisas: que entenda o que é sacrifício para a verdadeira comunhão,
Gente que viva por revelação e por vontade de Deus, mas principalmente pessoas que vivam a justiça, o que é justo, em nome de Jesus. E eu tenho jejuado e tenho clamado em brigas, judicialmente, no Espírito. Judicialmente, no Espírito. Eu estou esperando respostas. Eu estou orando e jejuando com brigas judicialmente. Eu tenho apelado ao juiz. E eu tenho dito: juiz, julga a minha causa. Olha essa situação. Que venha a tua justiça. Se eu estou ensinando o que é errado, me julga. Ou se alguém está rebelde e não quer entender, o julga. Eu clamo por justiça. Só que eu quero trazer a justiça, eu quero trazer o que é justo. Que aqui viva povo e família que viva a justiça. Porque você vai sonhar, você vai sacrificar, você vai querer ter comunhão e ter tudo, mas você não vai conquistar. Porque só a unção de rei, por isso diz, somos reis e sacerdotes, é que me leva à justiça, e a justiça me leva à conquista de territórios. Eu quero o que é justo. Eu não quero nada de você, mas eu quero o que é justo na sua vida. Eu não quero demandar nada de você e não te oprimir com nada, mas eu quero o que é justo. O que é justo? Eu quero justiça. Justiça do Senhor. E a justiça do Senhor vai nos levar a conquistas sobrenaturais. Me julga, Senhor. O salmista falava: vê se há em mim algum caminho mau. Me abro. Para não ser coração de pedra, mas que eu será tocado. Porque se eu estou errando em alguma coisa, que a tua justiça não me condene. Mas antes eu me arrependo e digo: Senhor, que eu será tratado. Porque estou deixando de conquistar. Estou deixando de avançar. Estou deixando de saborear a terra prometida. Já molhei com sangue. O devorador está vindo. O maligno para matar, roubar e destruir. Mas a glória desse sangue nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Esse sangue está aqui. Quem crê nisso, dá glória a Deus.